Olá, hoje é um dia muito especial. Eu estou batendo um papo com uma médica maravilhosa, doutora Angelina Maia, ícone na colposcopia, não só no Brasil. Radicada em Recife, ela se dedica à prevenção do câncer ginecológico, né? É uma professora nata de colposcopia, ajudou a formar gerações e gerações, e é um prazer enorme estar com ela aqui. Doutora Angelina, me conta aí, como é que está a prevenção do câncer ginecológico no país? Primeiro que tudo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, que a gente aqui está numa situação muito interessante, porque eu trabalho em prevenir câncer. Câncer especialmente do colo, da vagina, da vulva. E quando esse processo não acontece, quando esse processo não foi possível de acontecer a prevenção, chega esse câncer e é para ela que eu encaminho, porque é uma arte a pessoa chegar já na parte de câncer e também tratar esse câncer com todas as dificuldades que tem. Então eu acho que realmente é uma maravilha o que você faz. Mas eu preferia que não precisasse chegar no câncer, né? Era tão bom que a gente conseguisse educar as mulheres para fazer prevenção desse câncer. Não era, Yolanda? Com toda certeza, tá? A ginecologia oncológica existe justamente porque lá atrás alguma coisa saiu, né? Eu falo em números, são gigantescos. Câncer de colo do útero no país vem numa crescente, uma pior agora pós-Covid, né? Onde a cadeia de prevenção ela foi interrompida. Então, o que se espera é um aumento nesse número e também um aumento, infelizmente, no número de mortes. Doutora, professora Angelina, conta aqui um pouquinho para a gente onde é que a colposcopia entra na cadeia de prevenção do câncer ginecológico. Certo. A primeira coisa que eu acho importante a gente esclarecer é que do comecinho do pré-câncer até o câncer são muitos anos. Então, é tão bom saber que chegou aqui o início da doença e 10 anos depois é que vem o câncer, que a gente tem de estimular mesmo as mulheres a se cuidarem nesse período. Então, eu acho muito importante e estimulante que as mulheres conheçam o que significa prevenir câncer de colo do útero, certo? Então, o colo do útero, ele tem um revestimento como se fosse a casca de uma laranja. Então, esse revestimento, a doença começa aqui. Ele passa 5 a 10 anos só a doença se desenvolvendo aqui, sem dar nenhum sinal, nenhum sintoma. E quando finalmente isso aqui está todo preenchido, aí a doença vai como se fosse para baixo da casca. E é aqui embaixo que tem vasos linfáticos, então vira câncer. Todo o tempo que a doença está no revestimento é uma doença pré-cancerosa e é muito tranquilo de tratar, porque uma vez diagnosticado, tira a casquinha daquela parte e a mulher fica completamente boa. Então, prevenção de câncer é isso, é trabalhar na busca da alteração pré-cancerosa, que é mais fácil de cuidar e tratar. Então, quem é que faz? Quem é que faz essa doença? Existe um vírus chamado HPV, que tem vários tipos de HPV, e para ter câncer tem de ter o HPV. Então, há muitos anos atrás não se sabia disso, mas já faz bastantes anos que a gente sabe que o HPV é essencial. Mas também é importante saber que a maioria das pessoas que têm HPV não vão ter câncer, né? Muito importante. Eu costumo receber paciente que com o diagnóstico de que tem HPV e tem alguma pequena lesão no colo do útero, então entra num desespero, num pânico, né? Veja, a importância que se tem de entender que essa mulher, sendo portadora do HPV e tendo HPV de alto grau, de alto risco para câncer de colo de útero, essa mulher pode ser adequadamente tratada. E ela não vai entrar na fila do câncer do colo.
ela pode ser tratada com métodos muito simples, localizado, que não vai interferir em futuras gravidezes dela. Então, assim, eu acho assim, de suma importância a oncogineco, a colposcopia atuar nesse momento em que a lesão não avançou. Então, não é motivo de desespero, é para tratar com tranquilidade, com cabeça erguida, sabendo que essa é a melhor hora de tratar. E assim, quando a gente fala em HPV, as mulheres sofrem muito com isso, até porque é de transmissão sexual. Mas a verdade é que o HPV ele fica no revestimento dos órgãos genitais feminino e masculino. Então, é inevitável não transmitir, porque até de camisinha de preservativo se transmite HPV. E a gente sabe que 80% das mulheres e homens do mundo, eles entraram em contato com HPV, não é? Então, as mulheres sofrem muito porque é de transmissão sexual e existe ainda aquela culpa. Então, ninguém se preocupe de ter um diagnóstico que tem HPV, porque todo mundo tem, né? Então, agora, não é todo mundo que tem HPV que vai começar um processo de pré-câncer, são poucos. E esse processo de pré-câncer, primeiro vai dar a doença só superficial, depois, se não cuidado e tratado, os métodos que a gente quer conversar aqui, é que a doença vai virar um câncer quando ele sai do revestimento, certo? Então, Yolanda, o que eu entendi que ela mais quer é como evitar esse câncer, né? Parece que ela quer que não chegue nele mesmo, né? Chegue para você cuidar, né? Exato. A mulher bem assistida é a mulher que não vai precisar tratar um câncer, né? E aí a gente tem os dois grandes lados da questão. Ela teve a oportunidade de ter esse diagnóstico, ela teve a oportunidade de buscar e conseguir assistência adequada. E o outro grande lado é, essa mulher, ela encara o tratamento, ela encara essa assistência, ela busca regularmente fazer os seus exames de prevenção. E aí, mulher, você está em dia com seus exames de prevenção? Professora, as mulheres estão fazendo mais prevenção ou não? Acho que antes da pandemia existia, assim, uma educação em curso. Mas o que foi que a pandemia fez com a gente? Disse a todo mundo, pare de fazer seus exames de rotina e fique só cuidando de não ter Covid. Foi certo, não estou criticando isso, mas esse tempo acabou. Então a gente precisa voltar a tomar conta da nossa saúde, principalmente das lesões que podem levar a câncer. Isso. O que a gente viu quando a pandemia começou a estabilizar mais, é que as mulheres ainda não voltaram. Então, eu estou recebendo, tanto no consultório como no Hospital das Clínicas, eu estou recebendo mulheres já com câncer, mais do que antes. Porque esse período, vamos dizer que a mulher tivesse já para ter o momento desse diagnóstico de pré-câncer, e ela passou 2 anos, 3, e não cuidou-se, aí chega o câncer. E é isso que a gente não quer, né? Exato. Algumas coisas, é claro que são inevitáveis, mas um percentual muito pequeno dessas mulheres. São mulheres que têm uma genética que vão favorecer. Então, essa janela de tempo entre o diagnóstico e o tratamento, principalmente mulheres que têm diagnóstico de HPV de alto risco, de alguma lesão no colo do útero e que tem acima de 30 anos, essa mulher precisa encarar a busca por tratar isso daí, tá? Então, o que não é aceitável, que essa mulher se esconda, não procure ajuda, né? Então, de alguma forma, eu acredito muito na rede de solidariedade que as mulheres têm, e elas conseguem se ajudar, tá? Então, de alguma forma, elas conseguem chegar no doutor que vai tratar. É isso. Busque ajuda, se informe melhor e afaste o medo, né? Professora, todo mundo, toda mulher que vai fazer prevenção de câncer, ela passa por colposcopia? A colposcopia é indicada para toda mulher? Então,
no serviço público, ele anda na história do custo-benefício, né, e de estatística, e que sem nenhuma crítica, isso tem que ser feito porque é uma população enorme. No serviço público, a mulher primeiro faz a citologia. A citologia é que está aqui o colo do útero lá dentro da vagina e a gente raspa com uma espátulazinha de madeira, quer dizer, nada cortante, e tira uma secreção, bota numa lâminazinha e vai estudar no microscópio e a gente estuda as células. Se esse exame das células raspadas do colo do útero der alterações, aí essa mulher vai para a colposcopia. E na colposcopia, o que é que a gente faz? A gente vai localizar onde é que essa doença das células vista ao microscópio estão, porque a gente só vai poder tratar se a gente souber qual o local que está. E esses tratamentos das lesões pré-cancerosas são muito superficiais e simples, nada a ver com as grandes cirurgias que a doutora Yolanda faz. Para câncer, diferente do pré-câncer, né? Então, a colposcopia é um aparelho como se fosse um binóculo e que a gente vai olhar esse colo do útero com lentes de aumento e colocar 2 reagentes e, a partir daí, localizar a doença para poder tirar. Então, isso é que é a colposcopia. Então, esses 2 métodos, citologia e colposcopia, eles se complementam. Em custo-benefício, começa sempre com a citologia, que é o estudo das células. Dando alterada, vai para a colposcopia, que é aquele que a gente vai olhar e vai identificar a doença que a gente quer tirar, né? Na verdade, quando vocês aí que trabalham, que visitam serviços de convênio, serviços privados, vocês vão ter a oportunidade de fazer os 2 exames juntos, que é o ideal. Não há dúvida que se a gente associar 2 métodos, citologia e colposcopia, a gente vai ter esse diagnóstico mais cedo, vai ter esse diagnóstico mais num momento mais fácil, porque os 2 métodos se complementam. Então, você que tem um convênio, você que pode ir para uma clínica privada, você não estranhe se for fazer os 2, muito pelo contrário, feliz de você que pode estar fazendo os dois métodos juntos para se complementarem. Mas também, se está atendendo no serviço público, isso também vai ser feito adequadamente se fizer só o estudo das células e depois encaminhar os casos somente positivos para a colposcopia, né? Muito bem. A colposcopia atua não só na prevenção do câncer ginecológico, colo do útero, vagina, vulva, mas é uma grande ferramenta para a gente seguir tumores já tratados, né? Então, assim, é muito comum, 3 meses após terminada a radioterapia que é feita, em alguns casos para tratar câncer de colo de útero, a gente precisar de uma colposcopia, de uma citologia, para ver como é que está do ponto de vista microscópio, tá? Como é que está o ambiente dessa vagina tratada por radiação. E aí é que tá. Muitas mulheres começam a ter altas dificuldades. A radiação, ela começa a apresentar alguma dificuldade nesse segmento, que ela causa uma espécie de fibrose, um endurecimento desse tecido, fazendo com que a colposcopia fique bem difícil para muitas mulheres, né? E a gente recomenda exercício e tal. Como é que esse manejo, essa dificuldade? Como é que você vê e como é que você ameniza essa dificuldade que a gente sabe que existe? Então, só recordando um pouquinho, o ideal era que a gente sempre usasse esses métodos citologia e colposcopia e que a gente precisasse de pequenas retiradas na hora do pré-câncer, que é a doença superficial, né? Mas uma vez que vira câncer, o que é que a gente sabe? Esse tumor pode não, o câncer significa, ele é espalhado. Espalhado aonde? Só no colo? Saiu do colo? Então, por isso que uma vez câncer tratado,
seja só com cirurgia, seja com radioterapia, volta para a colposcopia e citologia para a gente ver se restou alguma coisa, né? Se restou, se a doença ainda persiste em algum lugar para a gente retratar. Então, a mulher operada de câncer, ela não pode ir embora para nunca mais fazer exame, ela tem que ficar nessa vigilância. E o que Yolanda disse foi que a radioterapia, às vezes, estreita um pouquinho a vagina, dá mais dificuldade, às vezes altera as alterações hormonais, mas é possível, sim, mesmo assim, a gente ainda dá grandes benefícios. Na maioria das vezes, a mulher tratada de câncer, a gente continua vigiando ela e não volta a doença, que isso é o melhor, mas às vezes volta alguma doença. E quando volta, trata de novo, né, Yolanda? A mulher tratada faz feito um tratamento de câncer, que é aquela doença que pode estar espalhada, ela precisa continuar em vigilância. Essa é mais fácil. Geralmente, a mulher que tem um diagnóstico de câncer, ela cria aquela vontade de se cuidar, né? Ela cria aquela vontade de se cuidar. Pois é. Vocês sabiam que muitas vezes o diagnóstico de câncer, ele não vem para destruir uma vida, ele vem para reinventar essa vida. Muito bom. Então, quantas mulheres que a gente tem a oportunidade de cuidar, de tratar, de assistir, elas mudam completamente, mudam sua autoestima, tá? Seu autocuidado. É muito interessante ver isso, né? Claro que não é preciso você passar por uma doença grave dessa natureza para essa reinvenção, tá? Olhe para si. Você, mulher que não se trata, você, mulher que está com seu preventivo atrasado, corra atrás. Com serenidade, corra atrás, que você tem tempo de se cuidar. Então, veja, eu trabalho em prevenir câncer. Eu queria nunca precisar de Yolanda, né? Mas tem gente que já chega com câncer, tem gente que a gente dá um diagnóstico de alteração pré-cancerosa, que é aquela bem superficial, e desaparece. Parece que não tem mais nada que fazer, por mais que a gente eduque. Eu acho que educar é o mais importante. Concordo. Né? Então, assim, mas ela tem razão de dizer que às vezes é um ponto de partida para ver que a vida é importante e tem que ser cuidada, né? Então, essa história de quando chega a ameaça assim, de um câncer, que parece que todo mundo pensa que câncer vai morrer, muito pelo contrário, né, Yolanda? Hoje em dia, a maioria das pessoas que tem câncer tem como curar. Agora, é um tratamento mais difícil, minha gente. O que eu queria mesmo era que vocês fizessem os exames preventivos, citologia e colposcopia, e se encontrar um pré-câncer, tratasse nessa fase, que é muito simples, não é? Muito então, bem. isso era o que a gente mais... O exame é simples. Eu gosto de dizer que a vagina já é um orifício. Então, a gente vai introduzir um espéculo, que é aquele ferrinho que bota o plástico que a gente bota na vagina, e lá dentro a gente vai ver o colo do útero. E a gente vai trabalhar na visão e no estudo desse colo do útero e só. Então, não é nada. Às vezes eu digo brincando para os pacientes, você pensa que eu vou cavar um buraco lá em você? Já existe, a gente vai só fazer o exame. Vamos lá. Já é conhecido, né? Natural. Conhecido. Vamos lá. Então, não sei porquê. E assim, vergonha de não se cuidar, né? Vergonha de quê? De cuidar de um órgão. E um órgão tão nobre, que é aquele órgão que dá filhos, né? Que dá prazer. Olha que maravilha. Então, não tenham medo de fazer preventivo, né? Outro grande aliado na luta contra o câncer de colo de útero é a vacinação. A vacinação contra HPV. A adesão. Eu tinha muita esperança quando a vacina chegou. Eu estou nessa luta aí já tem quase 3 décadas. E aí, eu tinha tanta esperança, quando a vacina chegasse, a gente ia conseguir difundir muito bem, a gente ia ser... E aí, as mulheres aderiram à vacinação contra HPV, na sua visão? Então, infelizmente, hoje em dia, principalmente na internet, tem grupos contra tudo, né? Tudo. Tem sempre um grupo que está contra alguma coisa. E tem essas pessoas que nunca estudaram o que é uma vacina e é antivacina. E tem essas coisas, vacina vai dar doença. A vacina
do HPV é uma vacina incapaz de gerar uma doença, incapaz de dar um HPV àquela pessoa. Muito pelo contrário, a vacina ele é uma partícula viral, como se fosse a unha do vírus, que se coloca, o nosso organismo ele vai identificar aquela unhazinha do vírus, tô brincando com essa unha do vírus, sabe? Aquele pedacinho do vírus e vai fazer anticorpo para bloquear ele. Então, vacina é só isso. Não é uma coisa que a gente vai introduzir para a vacina de vírus, não tem vírus vivos. É uma partícula do vírus que vai causar uma reação de defesa no corpo. Então, quem vai realmente erradicar, que significa acabar com o câncer do colo do útero, é a vacina. Eu costumo dizer que daqui a umas décadas, o que eu faço, que é colposcopia e citologia, vai ser desnecessário. Talvez eu seja uma das últimas gerações que trabalhe ainda nessa prevenção com citologia e colposcopia. Somos duas. Trabalhamos com a expectativa de que você, mulher, nunca vai precisar dos nossos serviços. Então, você está vacinando suas meninas, seus meninos contra HPV? O HPV já está disponível no Programa Nacional de Vacinação, já tem alguns anos, e nada melhor do que educar os nossos para a vida. O autocuidado começa no exemplo que a mãe dá. Quem de nós não sabe que a mãe é que é o centro, o eixo da família, né? Então, ela começa com o exemplo. E é isso que eu mais louvo, mais estimulo você, mulher. Então, essa vacina é uma vacina que está disponível no serviço do PNI, que é os postos de saúde do Brasil inteiro. E ela é uma vacina que é boa, tão boa. A vacina do HPV é a mesma vacina que a gente dá na clínica privada, né? Eu trabalho em clínica privada com vacina, é a mesma, o pessoal pensa que é diferente. Só que, em termos o programa é fazer uma geração sem HPV. Tipo, todas as meninas de 9 a 14 anos têm de fazer 2 doses da vacina com intervalo de 6 meses. E os meninos de 11 a 14 anos também fazer 2 vacinas com intervalo de 6 meses. Tem também homens e mulheres com doenças de imunidade, de imunidade diminuída, que também pode fazer a vacina, e aí são 3 doses de 9 a 45 anos, né? Então, veja, a Austrália, há 16 anos, 17 atrás, ela fez um programa muito sério dentro das escolas de vacinar todos os meninos e meninas de 9 a 26 anos. Hoje, esta geração está em torno de 42, 43. E esta geração vacinada não tem mais a alteração pré-cancerosa que eu disse. Isso mesmo. Então, como eles não têm o pré-câncer, essa geração não vai ter câncer, né? O ideal é que a gente pudesse vacinar toda a população do mundo com HPV. O HPV desaparecia, deixava de circular e acabava com o câncer de colo. Então, não tenham dúvida que vai chegar esse momento, talvez lá na frente, que ninguém vai nem falar de câncer de colo, porque o que vai acontecer é ninguém estar com vírus circulante. Agora, algumas pessoas relacionam a vacina de HPV como sendo um estímulo para as meninas terem sexo. Absolutamente não. É uma proteção contra um vírus que mais na frente pode dar uma doença pré-cancerosa do colo do útero, que não cuidada na fase pré-cancerosa, vai caminhar para um câncer e para uma morte se não for assistida, ou para um tratamento maior quando precisa fazer as cirurgias, a radioterapia, né? Então, o que eu queria dizer assim, de mais importante é vacinação desse pessoal de 9 a 14 anos. Agora, quem não está nessa faixa que o Estado dá, essa vacina ela já tem estudos
consistentes que ela é para todas as idades. Ela vai ser benéfica em todas as idades. Por que o Estado não dá? Porque trabalha em custo-benefício. Mas qualquer moça, qualquer rapaz com 30, 40, 50, 45 pode procurar, mesmo que essa pessoa já tenha sido contaminada. Então, a pessoa que já foi contaminada está lá com os vírus, com possibilidade deles estarem ativos. E o que é que vai acontecer? Na hora que toma uma vacina, a vacina é um produto para fazer anticorpo, então o anticorpo vai dizer: esses vírus não são meus, eu vou neutralizar eles. Faz anticorpos e neutraliza. Quando esses vírus estão neutralizados, a pessoa pode ir até a morte com isso neutralizado e esses vírus não ter mais poder de fazer pré-câncer. Então a vacina é a coisa mais importante para erradicar o câncer do colo do útero. Erradicar significa acabar com essa história, né? Veja que sonho bom de se sonhar. Uma geração inteira sem lesão pré-cancerosa e, portanto, sem câncer de colo de útero. Sem contar que ele também é agente de câncer de pênis, né? A gente só falou do colo, porque o colo do útero é o órgão de maior incidência de câncer que tem relação com HPV, certo? Mas esse HPV ele pode fazer pré-câncer e câncer na vagina, na vulva, que é a parte externa, na orofaringe, no canal anal, na região perianal. Então, ele não é um vírus que ataca só o colo, percentualmente mais. Mas, hoje em dia, a prevenção mais ampla é para todos esses tipos de locais onde esse HPV pode provocar um câncer, né? Então, não é só para o colo. Vagina, colo, vulva, que é a parte externa, perianal, endoanal, no canal anal também pode ter câncer HPV e orofaringe. Então, veja que a vacina dá uma amplitude toda de prevenção. Quando a gente está falando em colposcopia e citologia, a gente está prevenindo o câncer do colo, que estatisticamente é muito legal, porque é o mais frequente. Mas e esses outros pontos? Ninguém faz colposcopia de orofaringe. Isso mesmo, né? Então, quem melhor para caçar o vírus no nosso corpo que a nossa própria imunidade? É isso que a vacina faz. A vacina cria agentes na nossa própria imunidade, tá? E que aniquilam as células que estão contaminadas, onde quer que elas estejam. Tá? Então, é impossível rastrear toda a atuação, todo o dano tecidual que o HPV pode dar. Então, vamos pensar de uma forma mais sistêmica, se a gente quiser combater realmente o HPV. E você, mulher, seja um agente de saúde também. Seja um agente da saúde da mulher. Estimule suas filhas, estimule sua mãe, sua prima, sua irmã. Atualize sua prevenção. E para quem tem indicação, para quem está na faixa de indicação, tá? Procure orientação e procure se vacinar contra o HPV. Muito legal. E como a gente já comentou, o SUS dá nessa idade, vai formar uma geração como na Austrália, que já está erradicando o câncer de HPV dependente, né? Mas as pessoas que podem, procurem uma clínica privada e façam essa vacina de HPV. Tipo, eu me vacinei com 55 anos, foi quando eu pude, né? Então, assim, se eu tivesse esses HPV, essa vacina iria botar esses HPV para dormir e eu com segurança. Seguindo a vida. Seguindo a vida sem esse risco. Sendo feliz e sem essa sombra. Vacina de HPV é para homem e mulher de todas as idades. Perfeito. Eu quero lhe agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntas, fazendo uma coisa tão importante, que é ensinar as nossas mulheres, meninas e meninos e homens a prevenir câncer dependente de HPV, que termina sendo, na prática numérica, o câncer de colo do útero, certo? Mas são muitos outros. E assim, veja que graça, a gente está aqui reunido, eu para prevenir, para descobrir e tratar
com mais simplicidade numa fase pré-cancerosa, quer dizer, antes do curso. E ela, se isso falhar, ela está aqui com grandes cirurgias, que são grandes cirurgias, com indicações de radioterapia, mas a gente preferia que vocês não precisassem dela. A gente preferia, né, que a gente resolvesse isso ainda na fase preventiva. Então, eu agradeço essa oportunidade, você como grande cirurgiã, se preocupar que essas mulheres e homens têm esse cuidado para não precisar de um tratamento já de um câncer. Que bom. Eu que agradeço imensamente sua participação. Eu acho fantástico, acho motivador. Você fala com entusiasmo, você fala com esse entusiasmo que eu vejo ao longo desses anos, tá? E como você também motiva e fideliza as mulheres a tratar, ajudando nessa fase assim que elas estão desencorajadas ou muito amedrontadas. Então, assim, essa empatia que você tem no cuidar, eu acho fantástico. Eu acho que o mundo precisa de muito mais médicos e médicas como você. Então, é um prazer enorme. E você, mulher, gostou da nossa conversa? Gostou desse papo sobre sua saúde? Então, se gostou, compartilha, tá? Um abraço e até o próximo.